Olá, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas a mais um Astrologia na Prática. Espero que vocês estejam bem, começando essa semana de lua nova em Escorpião. Vamos pegando aí nosso lugar nesta roda. Nosso lugarzinho aqui de toda segunda-feira às 18h30. Boa noite, Flora. Boa noite, Luiz. Espero que vocês estejam bem, cheios de energia, renovados. Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou a Kiki Haddad, astróloga, terapeuta. Tô toda segunda-feira às 18h30 aqui no ITK com Astrologia na Prática, trazendo a astrologia para vocês de uma maneira descomplicada, para que vocês apliquem no dia a dia e no autoconhecimento de vocês essa ferramenta tão poderosa. Boa noite, Aline. Boa noite, Dani. Oi, Lorena. Faz tempo mesmo que você não pega uma live minha. Meu povo, hoje vamos falar de casas astrológicas. Uma dúvida que vocês têm, assim, enormemente. Vocês têm muitas dúvidas sobre casas astrológicas, o que significa uma casa astrológica. Será que todo mundo tem todas as casas astrológicas? Será que todo mundo tem todos os signos? E essa é uma dúvida muito grande. Então eu vou trazer aqui para vocês hoje a explicação das casas astrológicas que a gente tem no nosso mapa astral. Qualquer mapa que você gere, a gente vai ter 12 casas astrológicas que representam 12 áreas da nossa vida. Alguém aqui consegue viver sem alguma área da sua vida? Creio que não, né? A gente não consegue não viver uma área da nossa vida. De vez em quando a área familiar ou profissional está muito ativa e a gente deixa um pouco de lado o espiritual ou o financeiro, ou o afetivo, ou os filhos, ou os projetos, ou os amigos. Mas em algum momento da nossa vida a gente vai lidar com todas as áreas. E eu costumo contar sobre as casas astrológicas seguindo o fluxo da nossa vida, do nascimento à morte. Então elas contam uma parte da nossa vida, um momento que inevitavelmente todo mundo vai passar. Se você viver do 0 até 80 anos, 60, 70 anos, vamos dizer assim, a maturidade, a terceira idade, você vai passar por todos os temas de todas as casas astrológicas plenamente, ok? A gente só consegue definir as casas astrológicas com cidade e horário do nascimento ou daquele evento. Então, quando a gente não sabe o horário que uma pessoa nasceu ou que um evento aconteceu, isso acontece muito com pessoas públicas, que às vezes a gente busca informação e não acha. Isso acontece muito, por exemplo, com pessoas que foram adotadas e que não sabem exatamente o horário de seu nascimento. A gente não consegue entender a distribuição dos planetas nas casas, ok? A gente precisa do horário para fazer esse cálculo. A gente teria o que seria um mapa solar, que é um mapa só dos planetas nos signos. Agora, nas casas, não. E as casas, elas representam as áreas da nossa vida. Como eu falei, aqui na Terra, é uma energia terrena. Os signos são energias que eu recebo e que eu aplico de uma maneira subjetiva. Então, na demonstração de quem eu sou, eu vou usar a energia do Sol no signo onde esse Sol está. Agora, para eu entender onde eu vou validar a minha existência na Terra, eu preciso saber em qual casa esse Sol está. Por quê? Porque no Sol, por exemplo, fala de mim. E eu na Terra é o Sol na casa astrológica. Ou seja, eu valido a minha existência
com o Sol de casa 3, através da comunicação, dos estudos, da fala, dos amigos, das trocas com o meio circunvizinho. Se eu tenho um Sol de casa 2, eu valido a minha existência através do dinheiro, dos bens materiais, das conquistas, do apego que eu tenho a essas questões, ao conforto e assim por diante. Eu vou passar pelas casas astrológicas para vocês entenderem, ok? Mas é importante a gente saber isso. As casas, elas têm tamanhos diferentes de acordo com a latitude da localização, né, de onde a gente vai gerar esse mapa. Então, para as eleições presidenciais dos Estados Unidos, a gente vai pegar o mapa da capital dos Estados Unidos e do primeiro dia onde, sei lá, começaram as eleições, o dia e a hora. Começou no dia tal, na hora tal, na capital dos Estados Unidos. E aí lá a gente tem uma localização geográfica e as casas astrológicas vão ter tamanhos diferentes do que, por exemplo, se a gente estivesse gerando esse mesmo mapa para Brasília, ok? Porque a gente tem a linha do Equador, então quanto mais perto da linha do Equador, mais as casas astrológicas vão ter um tamanho parecido, meio que equilibrado. Quanto mais nos extremos norte e sul, a gente vai ver casas muito pequenas, ok? Casas com, sei lá, 10 graus, 15 graus, e casas que vão pegar 2 signos, casas com 60 graus, com 50 e poucos graus. Então, é uma coisa muito específica, tá? Mas se vocês pegarem o mapa da Rainha Elizabeth, do nascimento da Rainha Elizabeth, o mapa de nascimento, divisão de casas muito diferente, né? Então, o mapa da Rainha Elizabeth tem casas muito grandes e o seu, as casas são meio equilibradas, tá? Vamos lá. Vamos entender, então, o que significam essas casas, quais áreas da vida, através dessa jornada do nosso nascimento até a morte, digamos assim, até a morte não, mas vamos colocar ali até a velhice, até aquela fase em que a gente se aposenta e já não faz mais nada da vida, tá? Lembrando que a gente pode ter planetas em várias casas e a gente pode ter casas sem planetas. Isso não quer dizer que eu não tenho aquela área da minha vida ativada, que eu não vou viver aquela área da minha vida. Eu vou viver aquela área da minha vida com a energia do signo que rege aquela casa, que está na cúspide daquela casa, ok? Então, quando vocês olharem o mapa e tiver muito planeta na casa 1, na casa 2, na casa 5, na casa 9, e a casa 12 não tem planeta, a casa 11 não tem planeta, a casa 10 não tem planeta, saibam, aquelas áreas estão ativadas, ok? Não através de planetas, mas através dos signos. A gente começa com a casa 1, a casa do meu ascendente, o meu signo ascendente é o regente da casa 1. A casa 1 fala do primeiro suspiro que eu dou quando eu chego ao mundo. Com qual energia eu vou lidar com o mundo externo. É a casa do eu, meu, minha forma. Muitas vezes diz respeito às minhas questões do corpo físico, também da saúde. Na casa 1, que é a casa do eu, a gente fala do recém-nascido. O recém-nascido, ele é colérico, ele é urgente, ele quer tudo para ontem, né? Ele grita, ele tá com fome, ele chora, ele tá com frio, ele chora, ele tá com a fralda suja, ele chora, ele não sabe o que ele tá sentindo, ele chora. Então, quando a gente tem muitos planetas na casa 1 ou planetas muito decisivos na casa 1, são pessoas que são muito voltadas para si. E sempre que tiver qualquer ativação nessa casa, um trânsito pela casa 1, eu estou falando de ativações da minha identidade, de quem eu sou, de como eu cheguei nesse mundo, como eu lido com o mundo lá fora. Só que é uma casa que vai trazer essa energia emergente, urgente, colérica, tá? Então é para agora, é para já, é do meu jeito, é da minha forma de conduzir. Na casa 2, que
que a casa do dinheiro, análoga ao signo de Touro. A casa 1 é análoga ao signo de Áries. A casa 2 é análoga ao signo de Touro. Eu estou falando sobre dinheiro, matéria, segurança, zona de conforto, abrigo, cuidado, proteção. Ali a gente já vê aquele nenenzinho mamando, aquele nenenzinho sempre protegido pela mãe. É nessa fase que a gente olha para a casa 2. Quando eu tenho planetas importantes na casa 2 ou uma ativação de casa 2, eu estou falando de como eu lido com o dinheiro, com a matéria, com a estabilidade, com a segurança, com a confiança, com a zona de conforto. Eu estou falando de como eu lido com os meus apegos. A casa 2, ela fala muito sobre como eu gasto dinheiro. Então, pessoas com vários planetas na casa 2 acabam fazendo muito dinheiro e usufruindo muito do dinheiro e vendo o dinheiro rodar, ok? Ou lidam com questões de perdas e ganhos, variações, flutuações financeiras, vem para aprender a lidar com a matéria, a segurança e a estabilidade, que é algo que o bebezinho ali no colo da mãe mamando sente e busca nessa mãe, no peito, no mamar, né, nesse aconchego. Na casa 3, análoga ao signo de Gêmeos, a gente tem a casa da comunicação, a casa dos questionamentos. Ali aquela criança, quando começa a falar, que faz um monte de pergunta, que começa a questionar as coisas, que começa a perceber, a ter curiosidade pelo mundo lá fora. Essa é a energia da casa 3, que traz a forma como eu me comunico, me expresso e também me sinto inserida dentro do meu meio circunvizinho, irmãos, primos, colegas, pessoas ao redor. Na casa 3, a gente entende o quanto essa pessoa é questionadora, comunicativa, o quanto ela vai buscar, através de conhecimento, expandir a sua consciência. A gente também fala de inquietação, de ansiedade, porque a criança ali por volta dos 3 até os 5 anos, ela é inquieta, ela é agitada, ela tem uma energia extra, né, que a gente às vezes nem aguenta. E a casa 3 fala dessas incessantes movimentações e viagens e comunicações e trocas e curiosidades e buscas que a gente tem. É uma casa também que a gente vê a força a energia do questionamento, como na escola. Quando a gente está na escola, até o ensino médio, a gente aprende pouco sobre muita coisa, a gente aprende um pouco de tudo, a gente passa por todas as matérias, a gente não se torna especialista em nada. Você sai de lá em busca da sua especialização, humanas, exatas, biológicas, mas na casa 3, na escola, a gente vai aprender física, química, biologia, matemática, português, ciências, filosofia, desenho geométrico. E eu não vou sair da escola sabendo muito de algo, mas eu vou sair sabendo um pouco de tudo para que eu faça as minhas escolhas. Então, na casa 3, a gente tem essa energia de saber um pouco de tudo, conhecer, questionar, buscar conhecimento além do básico ou além daquilo que eu me identifico, que a gente vive isso muito também até o ensino médio. Na casa 4, a gente tem a energia análoga ao signo de Câncer. E o signo de Câncer e a casa 4 falam de família, lar, raízes. Ali por volta dos 5, 6 anos, a criança ela começa a perceber que ela faz parte de algo, que ela faz parte de um núcleo familiar, que ela herda coisas do seu sistema. E a casa 4 fala exatamente disso. A criança aos 6 anos, 5, 6 anos, ela começa a questionar a sua formação familiar. Por que meu pai mora numa casa e minha mãe em outra? Por que eu moro com meu pai e meu amiguinho não? Por que eu tenho 2 pais? Por que eu tenho 2 mães? E esses irmãos, por que eles vieram? Como é que eles fazem parte? Então a gente começa a entender o pertencimento. E a casa 4 fala disso, do nosso pertencimento através da nossa ancestralidade e da nossa família. É uma casa que fala das nossas emoções mais profundas, mais densas. É uma casa também muito conectada com a energia das terapias. É uma casa terapêutica, é uma casa de quem sabe escutar e também sabe falar, sabe viver essas trocas. Quando a gente tem vários planetas na casa 4, a gente pode ter pessoas
com emoções profundas, às vezes muito reservadas, que pensam muito na família, que valorizam muito os vínculos familiares, que são conectadas com essas questões de ancestralidade, de buscar os seus antepassados, de honrar os seus pais. Agora, a gente vê também nessas pessoas uma vontade muito grande de ir além, de buscar o que está distante, né? Para que eu tenha segurança nessa base, eu construo e eu vou olhar além. E isso me dá segurança de onde eu estou, de onde eu estou construindo esse chão. A casa 4 fala muito sobre o chão firme que eu construo para alçar voos maiores. Já na casa 5, que é a casa análoga ao signo de Leão, é uma casa que fala sobre criatividade, filhos, sexualidade, prazeres, hobbies, viagens, diversão. Na casa 5, a gente coloca ali aquela criança que quer marcar o seu lugar no mundo de uma maneira muito autêntica. Sabe quando a criança começa a querer pintar o cabelo, a querer seguir um grupo? Então, meus amigos gostam de futebol, eu vou pro futebol. Minhas amigas gostam de jazz, eu vou fazer jazz. Eu quero pertencer ao grupo, eu quero também expressar a minha criatividade. É quando as crianças já estão ali alfabetizadas e começam a desenvolver as suas habilidades criativas, né, mais presentes, aula de música, aula de canto, aula de desenho, esportes, quando elas começam a apresentar algum resultado, né, quem já começa desde cedo, desde bebezinho faz natação, quando chega ali 7, 8, 9 anos, começa a ter bom rendimento dentro do esporte, começa a trilhar um caminho talvez ali que vá se profissionalizar e a entender os seus dons, aquilo que tem de diferente para deixar no mundo, né? São as cores que eu pinto o mundo, estão dentro da casa 5, que falam muito sobre criatividade. A questão das paixonites, e as paixonites pode ser por uma boy band, pode ser por um esporte, pode ser por um garoto, por uma garota. Começam aquelas paquerinhas, começa aquela coisa de você olhar para o outro com um olhar mais apaixonado. E é a casa dos filhos, porque é a casa da criança, da minha criança, aquela minha criança que eu preciso satisfazer, que eu quero satisfazer ou que não foi satisfeita. A gente também olha para a casa 5. Quando a gente tem muitos planetas dentro da casa 5 ou planetas muito importantes ali, a gente vê o comportamento da pessoa que quer se divertir, que tem criatividade, que gosta de inventar histórias, que tá sempre naquela energia de hora do recreio, sabe? Sempre dá para aproveitar, sempre dá para brincar, não leva as coisas muito a sério. São pessoas que podem ir para um caminho artístico mesmo, de moda, de criação, de escrita ou de alto rendimento no esporte, tá? A gente vai ver isso dentro da casa 5. Se vocês tiverem dúvidas, vão colocando aqui. Na casa 6, que é a casa análoga ao signo de Virgem, a gente tem a energia do cotidiano, do trabalho, da saúde, da responsabilidade, da objetividade. E ali a gente já vê o indivíduo numa fase mais amadurecida, passada ali um pouquinho a puberdade, a adolescência, que também cabe bem dentro da casa 5. Na casa 6, a gente já vai olhar para as coisas com um pouco mais de responsabilidade. Então, a gente pode olhar aquela fase ali meio pré-vestibular, vestibular, primeiros anos de faculdade. Porque a casa 6, que é o signo análoga ao signo de Virgem, ela traz a energia da 6, eu vejo o meu legado, como que de maneira objetiva eu vou deixar o meu legado, através de quais conhecimentos eu vou deixar o meu legado no mundo. E isso a gente faz muito através da nossa carreira. Então, eu já descobri os meus dons ou como levar a vida, e aí eu vou estudar uma carreira, eu vou me aprofundar em algo e eu vou transmitir esse saber, eu vou usar isso para deixar ao mundo o meu servir. E servir é algo muito conectado com a energia do signo de Virgem.
Então, quando a gente tem muitos planetas na casa 6, são pessoas conectadas em estar a serviço das pessoas, executar bem o seu trabalho. São pessoas muito preocupadas com o cotidiano, em fazer as coisas de maneira bastante objetiva, cuidar da casa, da saúde, da família, do dia a dia, do trabalho, das responsabilidades. São pessoas metódicas, são pessoas que buscam ser organizadas, né? Aquela coisa do trabalho dignifica o homem, isso está muito dentro da casa 6, tá? Mas é o meu legado através daquilo que eu estudo, daquilo que eu me proponho a deixar de maneira clara e objetiva, porque a gente vai olhar na casa 12 também esse legado, mas de uma outra forma. E aí, depois que eu amadureci, eu vou para a casa 7, que é a casa análoga ao signo de Libra, que fala dos casamentos e sociedades, das parcerias do mundo lá fora. Da casa 1 até a casa 6, que é a metade das casas, porque a gente tem 12 casas, é muito o meu mundo interno, o meu mundo individual. Enquanto eu estou nascendo, crescendo e me desenvolvendo e me tornando um indivíduo no mundo, de uma maneira muito ainda interna. Na casa 7, eu começo a deixar para o mundo lá fora tudo aquilo que eu me tornei e que eu tenho para oferecer. E na casa 7 é a casa das associações, casamentos e sociedades. Então eu já sei quem eu sou, eu já vim e entendi como que eu vou deixar o meu legado, como é que eu vou servir, de onde eu vim, as minhas qualidades, as minhas virtudes, a minha criatividade, o meu poder pessoal, o meu pertencimento, a minha relação com as pessoas íntimas e próximas, a minha zona de conforto. Então agora eu vou me relacionar e eu vou aprender sobre mim através do outro. Nessa casa entram casamentos e sociedades, por quê? Porque o casamento é uma sociedade, assim como um sócio se junta com uma outra pessoa, né? Então 2 indivíduos se unem para abrir uma loja. Num casamento, 2 indivíduos se unem para construir uma família. E as pessoas têm responsabilidades ali dentro daquela sociedade, né? A diferença é que os sócios, eles não se relacionam afetivamente como um casal se relaciona. E é a casa dos inimigos declarados. Por quê? Quando um casamento chega ao fim ou uma sociedade chega ao fim, normalmente dá briga, não é, meu povo? Então a gente olha também para a casa dos inimigos declarados. Aquela casa que a gente sabe que a hora que essa situação aqui com essa pessoa azedar, vai dar ruim e eu vou ter que lidar com alguém que era muito íntimo e que se torna um inimigo cheio de conhecimento sobre mim. Também tem isso, né? A pessoa tem boas armas para lutar contra mim. E é como eu vou começar a me relacionar com as pessoas diferentes. Amigos, sócios, parceiros. Então são pessoas, quando a gente tem uma ativação grande de casa 7, muito preocupadas em agradar aos outros, em serem diplomáticas, são pessoas que são permissivas ou abrem muitas concessões. Por quê? Porque validam muito da sua existência através do quanto o outro enxerga nela as coisas e elogia e reconhece. Já quando eu tenho uma série de planetas ou uma grande ativação de casa 1, que é a casa oposta à casa 7, a casa 7 é o meu descendente e a casa 1 é o meu ascendente, eu tenho um potencial muito grande de fazer as coisas para mim de uma maneira até individualista demais, né? Não, o meu jeito é a minha forma, é como eu quero. E na casa 7 não, na casa 7 a gente tá falando de, tá, eu vou fazer para você, para te agradar, porque eu quero ter o seu reconhecimento. A partir da casa 7, a gente começa a fazer a comparação das casas opostas complementares, porque a mandala ela é composta por 12 casas e as casas num eixo de 180 graus elas vão ter a mesma graduação, ok? Elas são idênticas. Então a casa 1 ela é idêntica à casa 7, só que elas estão espelhadas, a casa 2, a casa 8. Então a partir da casa 7 a gente começa a ter essa comparação com essas 6 primeiras casas que eu trouxe para vocês. A casa 8, que é a casa oposta à casa 2, análoga ao signo de Escorpião, é a casa dos desapegos, das transformações, das mortes simbólicas, dos recomeços. Se a casa 2 fala sobre apego e como eu gasto o meu dinheiro, a casa 8 fala como eu ganho o meu dinheiro e do meu desapego. Também
das transformações às quais eu me sujeito, eu me arrisco. Na casa 8, a gente vê muito sobre crises, dificuldades e situações que façam com que eu renasça. Mapas com grandes ativações de casa 8, a gente vai ver pessoas que passam por crises, depende do planeta que está ali, podem ser crises emocionais, financeiras, pode ser também crises conjugais, crises em parcerias, e que a pessoa ela está em constante transformação, em constantes perdas e ganhos, renascimentos e mortes, né? É uma casa que a gente tem como uma casa crítica, a gente tem 2 casas mais críticas no mapa, e a casa 8 é uma dessas casas críticas. Então quer dizer que se eu tenho Sol de casa 8, Lua de casa 8, eu vim com um mapa horrível? Não! Mas você veio com uma energia de transformação muito grande. Então, às vezes, o que para uma pessoa é muito leve, é muito tranquilo, é muito suave, às vezes para você é mais pesado e exige mais dedicação para que você passe por esses empecilhos, né, que você vai encontrar na vida, ok? E é uma casa também que fala sobre os recursos compartilhados. Então, como eu compartilho energia, sexo, dinheiro, conhecimento com os outros. Então, a casa 8, quando a gente tem uma ativação forte nesta casa, a gente vai ver pessoas que gostam de compartilhar, de trocar, de ajudar e de se doar em prol dos outros. É uma casa que fala também sobre heranças e partilhas, porque na casa 7 eu me uno às pessoas e na casa 8 eu me separo das pessoas. Então, questões de herança, partilhas, a gente vê também dentro da casa 8. Na casa 9, a casa análoga ao signo de Sagitário, oposta complementar à casa 3 de Gêmeos, a gente vai ver sobre o conhecimento superior, o ensino superior e a sabedoria divina, sobre as filosofias de vida, religião. Se na casa 3 eu questiono, eu vou buscar saber um pouco de tudo, mas eu não vou me aprofundar em nada, na casa 9 eu vou me aprofundar e eu vou me tornar expert e eu vou me conectar com a sabedoria superior dos mestres, dos guias, das divindades, de Deus, da religião, das filosofias de vida, que vão fazer com que eu me aprofunde em algo. São pessoas que tendem a ter um comportamento de opiniões, né, e posicionamentos muito contundentes. São pessoas com conhecimento mais profundo, que gostam de estudar, que valorizam o diploma, a formação acadêmica, o conhecimento científico, empírico, religioso, filosófico, enfim. E são pessoas que buscam muito a expansão da consciência, que gostam de viajar, que gostam de aprender línguas, de conhecer aquilo que está distante, que não está conectado com algo muito familiar, né? Que vão buscar as coisas diferentes. Na casa 3 é tudo mais familiar, na casa 9 é o que está mais distante. Quando a gente vai para a casa 10, é a casa análoga ao signo de Capricórnio. Se na casa 9 eu vou buscar o autoconhecimento, a sabedoria superior, o crescimento, o meu crescimento através daquilo que eu aprendi, que eu me aprofundei e que eu também me tornei mestre, na casa 10 mostra como eu deixo isso para o mundo através da minha carreira. Então, a casa 10 é análoga ao signo de Capricórnio, que é o signo que fala sobre amadurecimento, que fala sobre maturidade, que fala sobre o enriquecimento, que fala sobre a matéria, num sentido de eu querer ter as coisas, de eu ambicionar as coisas, né? Capricórnio é um signo que fala sobre maturidade. Então, quando eu chego naquele estágio de vida, que eu tô estável, que eu tô madura, que eu tô tranquila com o que eu construí. Pessoas com ativações de casa 10 muito grande, né, com planetas importantes ali, são pessoas que aspiram carreiras, serem conhecidas, são pessoas que aspiram
o reconhecimento. Eu falo que é a casa que fala da capa da Forbes. Então, quando a gente olha para a casa 10, que é uma casa conhecida como meio de céu, é o meio do céu, é para onde é a casa que está mais no norte do nosso mapa. E nessa casa, a gente trabalha muito como eu quero que o mundo me veja, como eu quero que o mundo me reconheça. Então, eu vou construir uma imagem que eu vou deixar aqui para que todos reconheçam na capa da Forbes, né? Então, porque é através do trabalho, é através do crescimento profissional, é através das minhas ambições. Já a casa 11, análoga ao signo de Aquário, é a casa do meu legado, a casa do conhecimento que eu deixo para os outros, é o fazer o bem sem olhar a quem. Na casa 11 eu tenho também os amigos, os núcleos sociais que eu formo, os grupos com os quais eu me identifico. É uma casa que traz questões muito conectadas, pessoas que são muito conectadas com grupos, amigos, estar sempre dentro de panelas mesmo, são pessoas que acabam tendo panelinhas na vida, mas que se associam a essas pessoas através de uma mesma filosofia. Então, pessoas que praticam o mesmo esporte que eu, que têm a mesma religião que eu, que têm o mesmo cargo que eu, que dirigem o mesmo tipo de empresa que eu. Na casa 11, a gente fala sobre, depois que eu saí da capa da Forbes, não é? Que eu já construí o meu legado, que eu já me tornei mestre, que eu já me entendi no mundo de maneira individual, completa. Na casa 11 é o que eu deixo impresso nesse mundo para o próximo. Como que os outros vão aproveitar o meu legado, tá? Através do meu conhecimento, através daquilo que eu construí. Então eu vejo muito assim, por exemplo, se a gente sai da casa 10 com uma energia de alguém que se tornou um grande professor, alguém que construiu um pensamento, uma filosofia, que isso foi passado para vários e vários alunos. A casa 11 eu vejo como esse conhecimento consolidado e sendo aceito na sociedade. Por exemplo, uma linha da psicologia, né? Quantos psicólogos clínicos não desenvolvem linhas como a terapia cognitiva comportamental? Então, na casa 11 é esse legado, onde muitas pessoas vão se beneficiar daquilo que eu construí, através da minha individualidade, das minhas parcerias, do meu conhecimento, do meu aprofundamento, das minhas ambições, e eu entrego isso para o mundo, esse conhecimento para o mundo. Já na casa 12, que é a casa análoga ao signo de Peixes, e é a última casa, a gente já vai olhar, então assim, essa sabedoria que eu deixei, eu já estou muito madura, né? Eu já passei da capa da Forbes, eu já estou uma pessoa madura, eu já estou ali por volta dos 50, 60 anos, e aí quando eu entro na maturidade, na terceira idade, naquela fase onde eu já vou me recolhendo, eu já entendi que eu cumpri a minha jornada, eu vou para a casa 12, que é a casa dos nossos sacrifícios, do legado, do meu servir, de como eu sirvo ao mundo, mas de uma maneira espiritual, de uma maneira mais amorosa. É uma casa que fala muito sobre trabalhos voluntários, sobre se sacrificar para a felicidade dos outros. É uma casa que fala das curas emocionais, da espiritualidade, e é também tida como uma casa crítica, assim como a casa 8. Então, mapas muito ativados de casa 8 e casa 12, até mesmo em Revolução Solar, que é o mapa do seu aniversário, trazem momentos em que eu vou ter que me interiorizar e renascer, e me fortalecer, e me transformar. Na casa 12, a gente vê muito a casa, um apelido para a casa 12 é a casa da cruz de Jesus Cristo, que é a forma como Jesus Cristo, vamos olhar para a história dele, ele carregou a cruz dele, que era a sentença de morte dele, mas para salvar a humanidade, em prol de uma filosofia, de uma crença muito maior, de um amor à humanidade, que valia aquele sacrifício dele carregar sua própria cruz no seu calvário, sabendo que aquilo levaria ele à morte. Então, na casa 12, a gente não fala da morte física, mas fala do quanto eu abro mão dos meus valores, das minhas dores e das minhas vontades em prol
do benefício coletivo. Então é uma casa muito mais espiritual do que a casa 11. A casa 11 é o meu legado através do meu conhecimento e daquilo que eu construí, daquilo que eu penso, mas na casa 12 a gente tem esse legado e tudo isso que eu deixo através do meu amor à humanidade, da minha conexão com o todo, da minha entrega em vida. Ok, meu povo? E é muito ligado àquela coisa dos idosos, mas dos idosos, vamos falar dos velhinhos, né? Que querem agradar os netinhos, que querem fazer o bem para as pessoas, que tem aquela imagem agradável, mais fofa, né? Mais empática, mais simpática. Então tá muito conectado com essa casa 12, que são pessoas que acabam tendo essa coisinha assim, mais fofinha até no cuidado com os outros. Ok? Dúvidas? Vocês acabaram de ter uma aula igualzinho os meus alunos do meu curso, hein? Nenhuma dúvida aqui, pelo que eu estou vendo. Meu touro está na casa de Escorpião. Como é isso? A Juliana colocou. Você tem touro na cúspide da casa 8. Então, você é uma pessoa que tende a ser apegada, que tende a lutar muito pelos seus bens materiais. Você pode viver fases de apego e desapego, perdas e ganhos constantes. A gente precisa saber se você tem planetas dentro dessa casa, tá? Mas você pode até ser uma pessoa que guarda mais ressentimentos, que tem dificuldade em viver justamente essa transformação incrível, né? Que Escorpião pede, que são essas mortes simbólicas frequentes, né? Não sei se a Juliana tá aí ainda para ver essa resposta, mas é isso, seria interessante a gente olhar para entender se você tem algum planeta dentro dessa casa. Ok, meu povo? É isso. Estamos na semana de lua nova, semana da gente observar os nossos pensamentos, observar aquilo que a gente quer trabalhar como força de renascimento, aquilo que a gente quer transformar. Novembro, por ser o mês dessa lua nova em Escorpião, é um grande mês de transformação. Então a minha dica para vocês nessa semana é: observem quais são os comportamentos, os vícios comportamentais, os vícios emocionais, os vícios físicos que vocês não querem mais ter, as relações que vocês não querem mais ter consigo e com os outros, e transformem isso, né? Matem essa partezinha aí que vocês não querem mais que faça parte, e plantem uma semente de algo diferente e transformador que vocês querem ter a partir de agora, porque essa é uma energia muito forte do nosso mês de novembro. Ok? Espero vocês segunda que vem, às 18h30, horário de Brasília, aqui no ITK, com mais Astrologia na Prática. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido mais um pouquinho e que vocês apliquem a astrologia no desenvolvimento pessoal de vocês. Gratidão pela companhia de vocês. Boa semana, beijo e até segunda.